Então seja muito bem-vinda às lives. Na verdade, eu quero tratar como os nossos encontros do meio-dia e 8, aonde todo o universo que a mulher precisa para liderar a sua comunicação, eu vou trazer. Não é só uma peça que faz com que você fique muito boa, muito incrível quando o assunto é comunicar e principalmente liderar. São várias peças de um quebra-cabeça e ao longo desses últimos 10 anos, eu caminhando pelo digital, eu mesma tive essas mesmas dificuldades. Uma mulher multipotencial, com abertura, um dos meus traços comportamentais do Big Five, o traço da abertura lá no talo, muitas ideias e questões sistêmicas, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, muitas travas energéticas invisíveis que eu fui trabalhando, eu fui desemaranhando, é uma palavra muito incrível, né? Esse desemaranhar, desatar os nós do que está prendendo você chegar no seu objetivo, na sua realidade dos seus sonhos. Sim, todas nós somos mulheres, todas nós temos os nossos talentos e todas nós, quando damos um sim a realmente a construir um empreendimento, a construir um negócio, todas nós podemos sim fazer esse negócio crescer e ser próspero, desde que você tenha empenhada em alinhar as vozes da sua cabeça, o que eu chamo do self-talking, que são as suas narrativas internas. Então, na live passada, eu abordei um tema mais técnico. Hoje eu estou abordando um tema mais sutil, um tema invisível aos olhos de quem ainda não entrou no autoconhecimento, aos olhos que está começando no autoconhecimento e principalmente para as mulheres que estão iniciando a sua caminhada pelo empreendedorismo através do digital. Importante desconstruir isso. Você pode sim até ser uma mulher offline que tenha um consultório pós-pandemia, mas que você vai com certeza em algum momento, se já não está olhando para uma possibilidade que nos últimos 2 anos potencializou a tal da comunicação, que é o universo digital. Eu gosto muito de lembrar as mulheres que o digital não é só hoje em dia aqui o Instagram. O digital se dá na comunicação pelo WhatsApp, o digital se dá pela comunicação, por exemplo, do YouTube, o digital se dá pela comunicação do e-mail. Então, claro que o nosso Instagram aqui acaba sendo o meio hoje em dia mais olhado, mais observado, porque acabou que nesse momento a cultura é o Instagram. Então, através do digital, através do Instagram, você pode sim potencializar a sua comunicação. E hoje, nesse encontro do Lidere Comunicando, eu vou abordar as questões invisíveis. Para quem já me conhece ou para quem está começando a me conhecer, eu, há 25 atrás, entrei nesse portal do autoconhecimento e a minha multipotencialidade fez com que eu bebesse de diversas fontes e uma das fontes foram e são, porque é muito presente na minha vida, que é a constelação sistêmica. A constelação sistêmica, energética e familiar também pode ser olhado pelo viés de assuntos que às vezes não se fala muito, mas que eu fui aprofundando. Então, por exemplo, eu vou trazer hoje aqui o tema da nossa comunicação. Como é que a nossa comunicação, tanto interpessoal, de pessoa para pessoa, e intrapessoal, nós conosco mesmas, às vezes temos as tais lealdades sistêmicas, e essas lealdades sistêmicas não permitem com que a gente leve adiante o nosso sonho, o nosso projeto. Então, partindo de uma base assim, bem que tá aqui, ó, tá aqui no nosso rosto. Temos olhos de ver, temos ouvidos de ouvir, temos boca de falar, temos o tato de gesticular, temos aqui o potencial de transmitir a nossa mensagem. Essa mensagem ela vai e essa mensagem ela volta. Os 5 sentidos, se você for fazer uma busca pelo Google, tem pessoas que já consideram também o sentido da intrapercepção e da propriocepção também como sentidos. Então, a gente vai, às vezes, ver 7, 8 sentidos, fora o sentido da nossa intuição.
Então, essa comunicação mais invisível, que leva às nossas lealdades sistêmicas, para quem nunca abordou o tema, é importante a gente poder respirar, baixar as barreiras da mente, dos julgamentos, se realmente é real, se não é real, e percebe, vê se faz sentido para você. Eu gosto muito de olhar para a parte terapêutica, para a parte do autoconhecimento, respeitando o momento de cada mulher, de cada ser. E eu sempre falo, tá fazendo sentido? Tá fazendo tum-tum? Porque cada uma está num momento na jornada. Eu considero que a gente está aqui no planeta Terra e cada uma está numa fase da sua evolução. Hoje em dia, eu foco na tríade: evolução, missão e ambição. Evolução, missão e ambição, as três vão se fundir na comunicação. Liderar a nossa comunicação começa por liderar, organizar a nossa vida, nos colocar no centro da nossa vida e saber dar um sim para olhar para trás e você poder perceber quais os padrões que você foi repetindo ao longo da sua jornada, que se você conseguisse dar esse sim, mergulhar para a parte energética invisível, você vai perceber que você está ali colada em lealdade sistêmica com mulheres ou homens da sua família, tem um lado paterno, tem um lado materno, e como isso pode estar refletindo na sua vida pessoal e, claro, tá indo em direção aos seus negócios, principalmente se você é uma mulher que empreende, que você sonha em fazer carreira através do digital, poder levar de médio e longo prazo a sua voz para o mundo, a sua voz chegando para mais e mais mulheres, olhar para a liderança comunicativa, o pilar da sua mentalidade quando você comunica, o pilar do autoconhecimento que você coloca em prática, o pilar de você entender realmente os fundamentos da linguagem para você gerar uma comunicação fluídica, gostosa, e o pilar de você poder cada vez mais crescer como empresária, como uma mulher que está ali olhando para sua empresa com paixão, com orgulho, que aí é o lado que da ambição. Então, hoje aqui o assunto é sobre lealdade sistêmica, como a gente pode começar a olhar para isso e como a gente pode sentir o nosso corpo e como, através de você estar aqui comigo, conectada, você vai poder olhar o seu campo, respira fundo e percebe se está assim fazendo tum-tum, se está te incomodando essas informações, tudo isso é campo energético. Mas, Dani, você hoje em dia fala sobre comunicação e narrativa, mas por que você está trazendo esse viés das constelações? Porque isso também faz parte do nosso desenvolvimento enquanto mulher. E cada vez que você se desenvolve como mulher, você pode olhar para a sua cliente ideal e você pode se aproximar dela, porque a sua comunicação vai estar muito mais fluídica, vai estar muito mais alinhada ao seu propósito. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês olhem é a questão do pertencimento. Todas nós nascemos de uma família e essa família vem papai e mamãe. E aqui vamos baixar as barreiras, tirando as histórias, se teve pai, se não teve mãe presente, é algo mais sutil, são as informações que vêm do campo, são as informações que vêm desse sistema que a gente vai mergulhar. E essa comunicação se trata sobre as mensagens, a permissão que o papai e a mamãe tiveram no passado deles, os bisavós, para serem eles mesmos, para ficar à vontade na comunicação, que é... Às vezes tem uma pessoa que prefere ficar mais em pé do que sentado. Isso é uma forma de comunicar. E se vem aquele pai, aquela mãe de uma forma autoritária ou de uma forma porque aprendeu que naquele momento era o certo, força a criança a ficar muito tempo sentada, por exemplo, é uma forma de podar a comunicação da linguagem corporal. E aí, como é que a gente faz para mergulhar nesses tipos de travas que hoje você é uma adulta, que quando você abre a câmera, quando você pensa em fazer um stories, você sente um incômodo, você sente uma estranheza. E eu falo isso porque eu também fui passando por isso. Eu olho para a história dos meus avós
eles quase não falavam entre eles. Eu olho para a história dos meus pais, eles não se comunicavam de uma forma fluídica, e essa é a história de todas nós. Então, quando nós somos crianças, a gente vai pegando essas cargas, sem contar a nossa ancestralidade. Eu só estou aqui fazendo um paralelo do que você vivenciou na infância. Então, soltar a voz, não ter medo de liderar nas suas ideias, nos seus pontos de vista, no seu posicionamento, no que você acredita, no que está fazendo sentido, aonde todo mundo está falando que o certo é ir para a direita e você está ali que o certo é para ir para frente. O quanto você vai ter força de liderar o seu posicionamento. Tudo isso tem a ver com as lealdades sistêmicas. Essa liderança da comunicação é que você vai poder criar o quê? O seu mecanismo de atrair a sua audiência, olhando para o lado do negócio, o seu mecanismo de se relacionar com a sua audiência e o seu mecanismo de naturalizar que em algum momento você vai fazer uma oferta, porque o negócio se sustenta de oferta do serviço que você tem aí, seja produto físico, seja atendimento online, como Lota Agenda, ou seja já um infoproduto, onde você tem um curso ali na plataforma, e hoje em dia é uma dupla que eu gosto muito. Se você ainda não faz, eu super recomendo você mergulhar nesse universo, como eu fiz no Criadoras de Narrativa, que é ter uma plataforma com os ensinamentos, mas também ter uma mentoria onde você encontra aquela sua mentorada para dar suporte. E aí, voltando nesse ponto da comunicação, se você não consegue trazer suas ideias, se você trava, se você até aparece no Reels, nos stories, mas você sente em você um incômodo, uma trava, com certeza a gente precisa olhar para essa história mais sutil, mais invisível, que já está apitando aí no seu corpo e está travando a sua comunicação de se tornar uma comunicação fluídica, está travando você de entender que você pode, através do invisível, tirar essas barreiras, tirar essas travas sistêmicas e ir na construção da competência de liderar a sua comunicação. Respira fundo e eu vou dar... Olá, Carla, boa tarde. E eu vou dar o primeiro exercício aqui, porque eu quero muito que esses nossos encontros do Lidere Comunicando tenha ali um balanço entre teoria, entre exercício, entre conversa, para não ficar uma coisa engessada. Quando a gente também vai abrir uma live, a gente também precisa, com uma certa antecedência, se você ainda não tem essa musculatura interna, de você organizar a sua mente, seus pensamentos, para você trazer uma live que tenha uma cadência, uma live que tenha pontos de teoria e pontos de prática, para ficar um ambiente gostoso e realmente você poder contribuir para aquela pessoa que está ali, observando, sentindo, pulsando, interagindo com você na live. Então, todas as minhas propostas desses encontros de 12h e 8h no Lidere a Comunicação é trazer exercício, é trazer reflexão. Na primeira que eu fiz na semana passada, eu trouxe 4 perguntas para você poder olhar para o seu mapeamento de mulher, de empresária, de identidade. Isso tudo é muito importante para você ir construindo, como eu falei. A comunicação é uma grande peça de um grande quebra-cabeça e você precisa estar disposta a vencer e contando com o apoio das constelações sistêmicas, como eu acredito 100% na força de você liberar o que você tá ali juntinho de lealdade sistêmica, porque o papai não pôde realizar aquele sonho que ele queria da infância, de fazer aquela comunicação, de inovar, de fazer uma coisa diferente, foi conduzido para fazer, por exemplo, um concurso público e ficou com aquilo calado, retido dentro dele. Muitas das vezes as mulheres têm uma vontade imensa de empreender, mas estão ali caladas, retidas no momento de CLT, no emprego público. Então, esse tipo de trava energética também faz parte de liderar a sua comunicação. Às vezes, né, a maioria de nós, as nossas mães, vieram da cultura do famoso patriarcado, da famosa bela, não é, recatada e do lar, que não pôde lançar a sua voz no mundo. Muitas das mulheres que conversaram ou sequer
tentaram conversar com o marido, com o companheiro, de ter uma profissão, como vem da nossa avó e da nossa mãe, foram ali travadas. Não, você só vai cuidar da casa. Isso também faz parte da comunicação. Então, entender esse lado mais profundo do quanto a lealdade sistêmica, que tem a ver com pertencimento, pode estar travando a sua comunicação, onde eu quero que você reflita. Então, respira fundo e percebe se essas informações, como é que funciona esse campo de cura, como é que funciona esse campo energético. Se essas informações estão fazendo sentido para você, se você está dando um sim para isso, e você percebe que toda vez que você vai pensar em fazer uma live, você se auto-sabota, alguma coisa acontece, você entra na acomodação, você conta as histórias na sua cabeça que você ainda não tem preparada, que você precisa estudar mais um pouco. Isso tudo são travas energéticas que tá te impedindo a ir para esse próximo passo de construindo, que é uma construção, a sua comunicação de forma mais fluídica, mais gostosa, mais natural, como se você estivesse ali conversando num bar com a sua amiga. Então, esse é o primeiro ponto. Porque se você quer levar a sua voz no mundo, se você quer trazer mulheres para perto de você, para você acompanhar, para você poder cuidar delas, para você poder atender elas, se você é terapeuta, se você é uma profissional liberal, se você tem outro tipo de serviço, como é que isso vai encaixar, você precisa o quê? Nesse primeiro momento, ficar à vontade com você mesmo, porque as pessoas, elas não compram o que você está fazendo, elas sempre compram primeiro quem é você, a sua energia. Então, isso é muito profundo. E cada uma de nós aqui que está aqui na live, eu espero que você olhe para isso. A gente está aí numa lua minguante. Para quem me acompanha sabe que eu trabalho com a... Entrou aqui uma ligação. Espero que não tenha travado a live. Deixa eu dar aqui um xizinho. Então, você que empreende, você precisa ficar ligada nesse rolê. Às vezes entra acomodação, às vezes entra questão de saúde, às vezes entram crenças que você nem sabe. Por isso que eu falo, empreender é um ato contínuo de autoconhecimento. E toda essa caminhada que eu fiz nos últimos 10 anos no digital, atendendo nos bastidores, me lançando, melhorando a minha performance na comunicação, eu hoje resolvi, abrindo a Criadoras de Narrativa, que é uma mentoria em grupo, que tem ensinamento na plataforma, tem aula teórica, mas tem a prática ali de se encontrar comigo toda sexta-feira, diminuir o tempo que eu demorei 10 anos, poder reduzir em 6, 7, 8 meses, para que essa mulher ganhe confiança, para que essa mulher tenha ali um ponto de encontro onde ela vai apresentar alguma dúvida e poder ser acolhida, poder ser conduzida, como isso dá uma paz, poder ter um lugar onde ela vai falar, Dani, ó, fiz uma live e me senti péssima, senti que não tinha nem ninguém na live, eu me sentia a pessoa mais rejeitada no mundo. Vamos olhar para isso? Vamos lá para o lado da criança ferida e vamos ver, porque isso é uma construção. Hoje, por exemplo, eu estou na minha segunda live. A live fica variando aqui. Aí tem 4 pessoas, depois tem 2, depois pode ser que as 2 não vão, mas eu estou aqui continuando. Por quê? Porque eu estou alicerçada na minha missão. Eu falei, ó, evolução, missão e ambição. O meu ponto de alicerce é a minha missão. É minha missão de poder levar cada vez mais as mulheres a diminuírem a curva dela de aprendizado em relação a contar o que ela veio fazer ao mundo de uma forma que ela se sinta em paz, se sinta capaz, se sinta com competência, se sinta acolhida com a minha condução, porque sabe que vai ter ali eu de pano de fundo para poder guiar e mentorar ela nas dúvidas dela até ela crescer e voar. E isso eu queria ter tido lá atrás, mas a minha história foi o que me trouxe até aqui. Qual é a sua história que hoje você está vivendo, que hoje você tem como missão, mas a lealdade sistêmica, pelo pertencimento, que você precisa pertencer àquele campo familiar para honrar aquilo, está te impedindo de sair desse teto e ir para o seu próximo nível. Eu dei um exemplo. Por que eu resolvi falar sobre lealdade sistêmica hoje? Não estava no meu campo de visão falar sobre lealdade sistêmica hoje. Eu ia falar sobre
uma parte até mais teórica em relação à narrativa, os tipos de narrativa. Eu ia trazer 4 exemplos de tipo de narrativa, porque comunicação é algo amplo e a narrativa é uma das peças da comunicação. Mas quando, na sexta-feira, eu acabei a minha mentoria, eu saí assim tão de forma extasiada com o processo, me sentindo tão no meu lugar de força, querendo comunicar isso para o mundo, o que aconteceu? Eu passei por um teto, eu senti que eu rompi um teto naquele momento, eu senti, e eu segui os meus movimentos, agradecendo toda a minha caminhada. Aí, chegando na segunda-feira, o meu pai me manda as fotos do meu tataravô, do meu bisavô, da minha tataravó, e eu fiquei tão, e meu pai não sabe, meu pai não me acompanha meu trabalho aqui no digital, ele sabe que eu trabalho com o digital, mas ele não sabe exatamente o que. Eu fiquei tão em reverência que eu senti hoje de falar sobre a lealdade sistêmica, o pertencimento na comunicação. Então, o primeiro lugar da gente poder olhar para a nossa comunicação é na prática. Hoje é terça-feira. Se você é uma empreendedora, se você usa já o digital, se você quer turbinar, começa a fazer e anota. Faz um plannerzinho de hábito e anota. Hoje eu fiz esses stories, como eu me senti. Hoje eu fiz essa live, como eu me senti. Começa a olhar para isso, para você começar a entender aonde vem o desconforto. E se vem desconforto, você sabe que você está ali presa com algum tipo de lealdade sistêmica, alguma trava sistêmica, e aqui o enfoque que eu estou dando é da comunicação. Comunicação a gente usa para tudo. Desde que a gente nasceu, a gente se comunica. Qual foi o nosso primeiro lugar de comunicação? Pelo choro. E quantas vezes você, quando era criança, ouviu histórias de pai e de mãe falando: cala a boca, para de chorar, senão eu vou te bater. Quantas vezes a ameaça por você se expressar foi dentro de você construindo esses emaranhados, essas travas. E hoje você tem uma potência, você tem um servir, você tem dificuldade de comunicar. Tudo isso é o meu tesão de estar lá no Criadoras de Narrativa, estar lá destrinchando isso com as mulheres, porque eu também passei por isso. E a gente só consegue levar a outra pessoa aonde a gente foi. Então, hoje eu olho para trás da minha multipotencialidade e vejo de várias fontes que eu fui bebendo e sempre eu fui avançando. E hoje eu vejo que eu cheguei no meu destino final, que é ajudar as mulheres a estarem cada vez mais conectadas, que tem algo da liderança comunicativa que ela precisa aprender. Então, se está fazendo sentido para você, observa. A gente só começa a fazer um trabalho de construção de comunicação, de liderança comunicativa, se você observar. Você, com as suas ideias, você coloca no papel e depois você coloca num conteúdo ou você joga na gaveta? Que tipo de acomodação, autossabotagem você está fazendo? Você conta para as vozes da sua cabeça que você precisa de estudar um pouco mais para começar a fazer uma live? Que tipo de autossabotagem você está fazendo na sua cabeça? Então, esses processos da comunicação invisível, que papai e mamãe, pode ser que quando você era criança tenha tido algo mais grave, como berros. Eu precisei curar a minha criança ferida da rejeição. Foi a minha cura. A minha cura foi da criança ferida da rejeição. O que você está precisando curar da sua criança ferida? Da injustiça, da traição, da rejeição, do abandono? E isso sempre vem, tá? Então, primeiro a gente vai lá no fundo, a gente olha para aquilo, a gente faz o trabalho de ir para adulta, a gente cura e depois a gente só vai o quê? No vigia e ora e vigia, vigia e ora e vigia, vigia e ora e vigia.
porque isso sempre há de eterno. Até a gente sair desse planeta Terra e ir para um outro lugar, a gente vai passar por esses processos o tempo todo. Sempre vai ter a resistência, sempre vai ter vozes da nossa cabeça dizendo que a gente não é merecedora de estar naquele lugar, ocupando aquele lugar que a gente veio para ocupar. E isso é porque os nossos ancestrais também tiveram essas crenças. Então, para quem acredita que o DNA energético desse campo morfogenético que somos conectados dos ancestrais da nossa família existe e pulsa, essas pessoas, não é? Até fico feliz que cada vez mais tem famosos falando sobre constelação, né? O último boom agora foi da Anitta. Nós estamos cada vez mais próximos de viver a vida em abundância que nós podemos viver. Nós estamos cada vez mais próximos de viver a vida com o desejo de fazer o que a gente veio aqui fazer para realizar. Principalmente quem é empreendedora, principalmente eu vejo que a mulher que empreende, ela vem com uma missão de cura. O pano de fundo dela é curar as mulheres todas da família dela e os homens todos da família dela que não puderam ter liberdade para fazer o que queria da vida. Então, essa liberdade de fazer o que a gente quer da nossa vida é a cura maior. Agora, para pegar as rédeas disso e ir adiante, a gente precisa fazer o trabalho de casa. Então, percebe tudo isso que está no seu corpo, como é que você chega, se faz sentido. Percebe quando você vai para ação, realmente você coloca ali, você escreve, eu vou fazer um conteúdo, eu vou fazer um Reels, eu vou fazer uma ação nos stories, e se você fala que vai fazer porque você trava, tem a ver com a sua comunicação, que eu trouxe esse tema aqui porque é o ponto. É o ponto. Dentro do Criadores de Narrativa tem 50 perguntas. As mulheres passam por 50 perguntas para tirar todo que é tipo de informação do que pode potencializar e do que pode estar travando ela na parte mais consciente. Durante o processo, o que a gente faz durante o processo? A gente vai acompanhando, vai percebendo pelo menos os primeiros 3 meses. Quem está no Criadores de Narrativa vai perceber que vai vir a resistência. Aí de 15 em 15 dias tem constelação. Aí caminha mais um pouco. Aí depois, tá ficando bom. Tô sentindo que eu tô dando mais conexão com a minha audiência. Eu tô sentindo que eu tô falando de forma mais leve. Eu tô sentindo que eu tô falando sobre a minha oferta de forma com mais tesão, com mais vida. Aí significa que ela tá criando dentro dela essa energia de poder vibrar essa comunicação e jogar para o mundo, jogar para o universo. O que vai acontecer, a proporção que isso vai tomar no negócio dela, aí é uma outra esfera. Eu tô ainda aqui na primeira esfera, que é começar a fazer e realmente fazer no lugar da adulta. A proporção que isso vai tomar, se a gente passa na frente disso, a gente entra numa expectativa infantil ingênua, muitas das vezes vai travar porque você tá ligada com o que pode acontecer. Não, eu quero que você fique presente aqui. Olhe primeiro para sua comunicação. Se você é uma empreendedora, se você quer construir a sua visão de empreendedora para empresária, que a empresária está sempre ligada também no resultado. Se você tem dificuldade em comunicação, se você não entende exatamente o que você precisa comunicar, como comunicar, por que comunicar, se você é multipotencial principalmente, que não sabe se você vai vender terapia de constelação, de yoga, de saberes do feminino, se você quer vender tudo junto, essa já foi uma versão minha, do passado. Quando eu entrei para o marketing digital, eu não queria abrir mão de uma das coisas que eu amava. E por eu ter ficado rodando em círculo, eu fui fazer o quê? Eu fui para os bastidores. Eu precisava fazer algo. Falei, então se eu não estou decidindo o que eu vou fazer como especialista, eu vou trabalhar com os bastidores. Foi daí que surgiu a Daniela, estrategista digital. Foi daí que surgiu a Daniela, que foi se aprofundando em copywriting, narrativa, comunicação. E foi lembrando que quando eu era criança, eu gostava de escrever. E o meu poder de imaginação sempre foi muito forte, porque até no traço, né, do Big Five, a abertura é lá em cima. Se você não fez o Big Five, tem uma aula minha que eu dei, um treinamento que eu dei
para as mulheres recentemente. Me manda um oi no direct que eu vou liberar esse treinamento para você entender o que os traços de comportamento podem fazer na sua vida. E se você já fez o Big Five comigo e quer aprender mais sobre a comunicação, também me chama no direct, porque o que eu tenho feito? Criadores de Narrativa é um produto que eu criei que está sempre aberto. Mas a mulher não entra de qualquer jeito. Eu tenho ali um encontro com ela para saber se realmente está no momento dela de entrar. Se ela não estiver no momento dela de entrar, se ela está precisando de um passo antes, tem um outro programa para ela fazer. Então, se você tá nesse lugar de sentir que tá uma coisa aqui dentro de você, querendo sair para fora, mas tem coisas te travando, eu quero que você saia dessa live falando, isso tem solução. Muito provavelmente você está ali vivendo através de lealdade sistêmica. Lealdade sistêmica é porque você, pelo pertencimento, existem 3 ordens. Pertencimento, porque quando você nasce, você está pertencendo àquela história, àquele grupo. Hierarquia, que é quem vem primeiro, a gente tem que honrar quem vem primeiro. Por isso que não importa o que aconteceu com o pai, com a mãe, você honra, porque você veio através deles e todo o seu campo ancestral que te trouxe até aqui. E o equilíbrio de trocas. O equilíbrio de trocas é onde você aprende realmente até ter a medida do que você vai entregar no seu curso gratuito e no seu curso pago. Isso também é uma sabedoria, porque senão aqui você pode estar no lugar da salvadora e dentro do lugar da salvadora você vai se sentir pesada. Então, esses conhecimentos todos, hoje eu só trouxe aqui o da lealdade sistêmica, do pertencimento em relação à comunicação, como é que isso pode estar travando a sua vida, como é que isso pode estar deixando você de viver a vida dos seus sonhos. Às vezes a pessoa, são coisas bobas, mas são coisas às vezes que passam tão despercebidas, mas para os olhos treinados fazem muita diferença. As pessoas estão deixando de escrever as suas intenções de planejamentos, porque está acontecendo uma atmosfera de pessoas que não estão ainda conectadas com esse poder da transformação, da cocriação, que essas pessoas que estão deixando às vezes de viver seus sonhos é porque estão começando a se conectar com esse campo da desesperança. Eu acredito que toda mulher, toda terapeuta, toda mulher que está fazendo um trabalho de levar a cura, ela também está a serviço desse invisível, que é estar potencializando a esperança, que sempre vai ter um algo a mais para poder viver de forma equilibrada, de forma qualificada, de forma potente, de forma gostosa. Não é comercial de margarina. Eu não quero aqui falar que tudo sempre tem que ser as 1000 maravilhas. Não é. É questão de saber que a vida vai acontecendo. Tem dias, ontem aqui estava uma chuva, um vento. Dava para sair de casa? Dava, eu ia me molhar, ia se sentir frio. O que eu fiz? Eu fiquei em casa, observando a natureza e fazendo o que eu tinha que fazer do meu trabalho. Eu tomei o quê? Uma posição. Eu tomei o quê? Uma decisão. Então, às vezes, a vida também vai acontecer fatos que você vai precisar tomar uma decisão, uma posição, mas não é que isso vai acontecer, ficar ad eterno. Você precisa estar no lugar da adulta para saber que coisas ruins acontecem e no lugar da adulta a gente tem que saber que nada é melhor do que um dia após outro para poder passar. Mas passar sozinha? Não, enquanto isso, vai fazer um trabalho de autoconhecimento na prática. Vai buscar conhecer um pouco mais quem é você na essência. Vai olhar o que o universo está querendo dizer. Eu falei evolução, missão e ambição. Quando você se conecta com essa tríade, mulher do céu, você já ganha uma potência de liderar sua comunicação a 20 passos de quem nunca está fazendo isso. Acho que a grande chave hoje que eu quero que você faça aqui nesse encontro nosso do Lidere Sua Comunicação, escreve isso. Evolução, missão e ambição. Essas 3 são um grande caminho para quem quer liderar a sua comunicação. Se você está plugada nisso, comece a observar como é que o seu dia a dia de empreendedora,
Começa a observar o que você faz de planejamento e segue e o que você acaba deixando na acomodação e não faz. Começa a perceber as vozes da sua cabeça que falam: amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Isso também é um padrão de lealdade sistêmica. E às vezes não é gostosinho ouvir essas coisas, porque o nosso ego vai querer sempre fugir para a parte da criança, para a parte da adolescente. E eu também passei por isso. Então, adultecer, estar no lugar da adulta, liderar sua comunicação, sair das travas sistêmicas, falar de forma do que precisa ser falar, mas vibrando amorosidade para sua audiência. Tudo isso faz parte da sua liderança em comunicação, principalmente voltando a falar. Se você empreende pelo digital, se você tem vontade que o seu negócio ganhe uma musculatura de médio e longo prazo, esse é o ponto do autoconhecimento na prática. Eu vou dar um exercício para você aqui que ficou comigo até o final. Esse exercício é um exercício da nossa comunicação mais profunda, que tem a ver com a nossa ancestralidade feminina. É um exercício que une o nosso ventre, o nosso canal vaginal, que tem a mesma formatação do nosso laríngeo. Quando eu estou falando sobre comunicação, eu trouxe esse exercício, vou trazer esse exercício para vocês. Vou liberar aqui com essa tossezinha. Fui falando, não trouxe água. E começou a dar aqui tanta energia que eu concentrei aqui no laríngeo. Eu vou querer que você feche os olhos. Vou querer não, vou pedir se você tiver à vontade. Feche os olhos. E primeira, eu vou lançar uma frase. Quem em mim, nesse momento, precisa de destravar a minha liderança comunicativa? Quem em mim, nesse momento, precisa destravar a minha liderança comunicativa? Que vem para você? Em que parte do meu corpo está travada a minha liderança comunicativa? Em que parte do meu corpo eu sinto que tem algo travado da minha liderança comunicativa? E deixa vir, se não vê de primeira vez é porque esse campo do sutil você precisa acessar mais vezes, é o processo. Agora eu vou ao exercício de você mergulhar lá no seu ventre, lá no seu canal vaginal. Você se conectar com essa energia. E você deixar liberar algo. Para mim veio um arroto. Liberar o que é a sua sexualidade, a sua sensualidade. Liberar o seu chakra da criatividade. Inspira, expira. E cria um som para essa liberação. Cria um som. Deixa vir esse som. Observa como é para você entrar nesse lugar mais sutil, mais invisível dessas energias da comunicação interna. Inspira, expira, deixa esse som vir. Deixa esse som subindo, subindo. Ea, ea. Ea, 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 ea. Ea, ea. Ea, ea, ea. Ea, ea. Pode vir qualquer som.
O meu veio esse som. Então, esse pilar do mais sutil é quando você realmente vai cada vez mais liberar sua comunicação e é mais profundo, né, do que a gente pensa de estar aqui no digital, falar, não é só sobre o final, que as pessoas já querem lá chegar no final, no resultado, na venda da cliente. É olhar para dentro e você poder fazer de cada passo desse caminho seu ponto de evolução, para você estar firme na sua missão e para você estar determinada na sua ambição, que é o lugar da empresária, o quanto você quer faturar. Pega água. Pois é, Adriana, eu esqueci de trazer água e aí foi nesse lugar da autenticidade, né? Eu soltei aqui, liberei com você, com vocês, liberei e acalmou. E é legal porque às vezes no digital acontece, né? Algo que você esquece de pegar e você fica ali rígida. Se realmente estava. Não é a primeira vez que eu faço uma live, teve uma ou duas que eu me engasguei. Olha só, e se eu olho lá atrás e penso que naquela vez que eu me engasguei, já era um processo meu que eu estava liberando a minha comunicação. Acho que tem isso tem uns 2, 3 meses. Depois eu vou dar uma olhadinha nessa live. A Adriana Grito. Então, esse exercício é poderoso, Adriana. Foi maravilhoso. Então, esse grito é justamente o que você precisa deixar liberar. Então, que bom que veio. Que bom que você se permitiu. Que bom que você se permitiu. Nossos encontros aqui. Primeiro ponto que eu quero é separar o joio do trigo. As mulheres que realmente estão empenhadas para terem a sua comunicação, liderança e poder transformar outras mulheres, das mulheres que ainda estão lá em cima do muro brincando de empreender. Então eu prefiro fazer aquelas lives para a gente realmente vendo se faz sentido, se você realmente está dando um sim para sua missão, para sua ambição e a gente poder ir junta. Um beijo e nos vemos na próxima semana.